A importância dos funículos é que eles são formados por fibras que vão da medula para os centros superiores, ou que vêm dos centros superiores em direção à medula, ou que ligam a medula a ela mesma. A relação dos funículos com a substância cinzenta e o padrão morfológico da substância cinzenta modifica a nível caudal, do nível caudal até o nível mais cranial. Aqui a gente pode observar, nós temos uma sequência de cortes de caudal para cranial. A primeira coisa que chama a atenção é que na substância branca, a quantidade de substância branca relativa à substância cinzenta é menor nos planos mais baixos e maior nos planos mais altos. A explicação é muito simples, é que à medida que você vai subindo no eixo medular, você vai aumentando a quantidade de neurônios que chegam à substância branca e sobem. Então, por exemplo, impulsos que chegam ao H medular posterior, ela sobe, num plano mais alto nós temos aqueles axônios que já subiram e a esses se somam outros, e mais outros, e mais outros, até que chega a medula cervical, onde você tem um padrão de todas as vias sensitivas ascendentes, desde as mais baixas até as mais altas. Então isso vai aumentando o tamanho de substância branca em relação à substância cinzenta. Da mesma forma, as fibras descendentes, elas vão chegando à medula cervical, alta, e vão permanecendo nessas topografias mais altas. Então, à medida que você desce no neuroeixo, você diminui as fibras descendentes. Isso faz, então, essa diferença de relação de corte a nível de substância branca. Um outro fator bem determinante é a morfologia da substância cinzenta. Aí a característica principal é que na região das intumescências, ou seja, na região de origem do plexo lombosacro e do plexo braquial, nós temos o crescimento da coluna anterior em sentido lateral. Na verdade, existe um grupo lateral que se encontra presente apenas nessas regiões de intumescências. Isso acontece tanto na região do plexo lombosacro, como também na região do plexo braquial. Você tem um crescimento lateral da coluna anterior. Se você comparar bem, esses planos aqui são planos lombosacrais baixos que correspondem ao plexo lombosacro, e aqui já são planos altos. Comparando esse corte com esse, a gente pode observar que nesse H medular aqui, ó, a porção lateral da medula vai diminuindo, e diminui cada vez mais à medida que você vai subindo no corte. Por quê? O grupo medial, que está presente em toda a extensão da medula, ele inerva a musculatura axial corporal. Portanto, você tem a presença dele em toda a extensão da medula. O grupo lateral, que forma a parte lateral da coluna anterior do H medular, só está presente na região das intumescências porque são os neurônios que inervam exatamente o esqueleto apendicular, ou seja, inervação de membro superior e membro inferior. No caso aqui, membro inferior, no caso aqui, membro superior.